bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com os professores Vladimir e Rodrigo da Universidade Mackenzie. Sejam muito bem-vindos, professor Vladimir e professor Rodrigo. Olá, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Eu também agradeço, Bruno. Prazer falar contigo. Muito obrigado pela gentileza de vocês terem aceitado o convite. E vocês fazem parte do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, né? Você, professor Vladimir, como coordenador do Centro Mackenzie, e o professor Rodrigo como responsável pedagógico pela pós-graduação em Escolas Econômicas Liberais. São dois assuntos, um dos quais Escolas Econômicas Liberais e o outro, o Índice de Liberdade Econômica que o Centro Mackenzie lançou no final do ano passado e que era, a meu ver, uma necessidade aqui no Brasil. Heritage Foundation, o Fraser Institute já elaboram índices de liberdade econômica, né, a respeito do mundo inteiro já há alguns anos, e no Brasil nos faltava essa ferramenta importante. Então eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: dos 27 estados da federação analisados no índice, né, os 3 estados mais livres foram Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina. Os 3 estados menos livres, que estão ali no final da lista, foram Amapá, Sergipe e Acre. Então eu queria começar perguntando o seguinte: quais foram os critérios utilizados para considerar, né, para fazer essa classificação entre um estado mais livre e um estado menos livre? No fundo, eu queria entender qual é a distinção entre esses estados mais livres e menos livres. Tá, então eu preciso falar só um pouquinho, Bruno, qual é a característica do índice. Perfeito. Então a gente trabalhou com a metodologia do Fraser. O Fraser tem um índice mundial, ou seja, o índice que ele calcula para todos os países do mundo, tá? Desde 1970 é a série histórica do Fraser, e mais recentemente ele adaptou a metodologia mundial para calcular a liberdade econômica de unidades da federação e fez para a América do Norte. Então o que a gente trabalhou no nosso caso? A gente foi até os Estados Unidos com a equipe que trabalha para o Fraser, calculando o índice de liberdade econômica dos estados da América do Norte, ou seja, do Canadá, Estados Unidos e México, e a gente trouxe esse know-how, essa metodologia, para aplicar, ver o que era compatível e possível fazer com os nossos dados para trabalhar com a realidade brasileira. Então são 3 dimensões que a gente trabalha. A gente olha para uma dimensão chamada gasto público, ou gastos do governo. A segunda dimensão tem a ver com a tributação, e a terceira é mercado de trabalho, que são dimensões que têm variação entre os estados. Tá? O ambiente institucional e outras variáveis sobre política monetária são variáveis que são nacionais como um todo, ou seja, ela não muda de estado para estado. Agora, essas 3 dimensões, a gente tem uma variação significativa de estado para estado. Então, por que os estados apresentaram diferentes posições no ranking? Primeiro, eu queria só lembrar que a gente está falando de um país cuja liberdade econômica mensurada é baixa. Tá? Então, o estado que está melhor no ranking não é que ele está melhor mundialmente, ele está menos ruim. Né? E o estado que está ruim está bastante ruim, porque ele está ruim num país cuja liberdade econômica não é elevada, tá? É baixa. Perfeito. Tá. Então, o que apresentam os estados com baixa liberdade econômica? Um peso do governo sobre a atividade econômica local. Então, isso é uma coisa importante, né? A gente trabalhou, diferente de alguns índices que você olha e faz comparação entre uma despesa pública e o PIB. A gente trabalha com a renda das famílias, né? A gente seguiu a metodologia do Fraser, e isso é interessante, ou seja, o dinheiro que está na mão das famílias que residem naquele estado. É uma diferença do que foi produzido naquele estado. Né? Então, ele tem uma característica de olhar para o dinheiro que, de fato, fica na mão das famílias e que move a economia local. Tá? Então, se você olhar para esses estados que têm uma posição ruim no ranking, o que eles apresentam? Eles apresentam algumas características. Tem um peso muito grande do gasto do governo, e aí eu estou falando gasto primário, tá? O gasto com despesas de custeio, com pessoal. São estados
que tem despesa muito grande de transferência a título de pensão, aposentadoria, né? Subsídios. Do lado da tributação, a tributação para a renda local pesa muito. Então, todos os impostos, e é importante, né, entender a metodologia do Fraser, a gente está olhando não só para a unidade da federação no sentido administrativo, a gente está olhando para o sentido geográfico. Então, são todos os impostos que incidem, por exemplo, no Acre, que são das municipalidades que compõem o Acre, que tributam, do governo estadual e do governo federal, aquilo que ele tributa no Acre. Então, perto da renda das famílias do Acre, né, a tributação é muito pesada. E a outra parte é o mercado de trabalho, em que a gente olha o peso do grau de sindicalização e do funcionalismo público. Lembrando aí que tem uma correlação muito grande, né? Os estados que têm posição ruim no índice, na dimensão mercado de trabalho, a maior parte deles tem um peso muito grande de funcionalismo com emprego formal e com emprego total. Então, você pega assim, atividade econômica privada, emprego privado é pequeno, e o emprego que tem um peso grande é ligado ou à administração municipal, ou estadual, ou federal. Ou seja, você não tem alternativas viáveis de emprego que não seja, para vários casos, trabalhar na administração pública. Então, isso mata, né, espaço de iniciativa privada. Perfeito. Tá? E, obviamente, tem um grau de sindicalização que está atrelado a isso. Então, é um funcionário que está ligado ao Estado e é sindicalizado. Então, se você pensar, tem um duplo efeito, né? Você tem um mercado de trabalho que fica rígido e muito protegido contra acesso a novos e um volume de trabalhadores dependentes do governo. Então, se você pensar em mercado de trabalho do clássico, acaba não tendo, né? Então, o mercado fica muito restrito. Isso explica, Vladimir, desculpa te interromper, a posição, melhor dizendo, do Rio de Janeiro no 23º lugar dentre os 27 estados? Olha, o Rio de Janeiro, toda vez que eu falo sobre o índice, eu falo bastante do Rio, mas eu não falo do Rio porque eu sou paulista e estou querendo falar mal do Rio de Janeiro, de forma alguma. Mas é porque o Rio me chama a atenção, porque é um estado que ele é um estado rico, ele é um estado importante na unidade federativa, ele é um estado que é a cara do Brasil para fora do país, e o estado que nos últimos anos sofreu um conjunto de intervenções estatais, que vai desde os preparativos para Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, pré-sal e mais N outras intervenções públicas, sintetizaram o momento, né, aquele momento governo Lula e Dilma, e hoje é um estado que a gente sabe pela prática que está quebrado, que tem sérios problemas, a gente tem governadores presos, e o índice acaba por refletir isso. Então, onde que ele vai ser baixo no ranking? A questão da despesa pública em relação à renda do Estado, né? Não estou falando de PIB, estou falando da renda das famílias. E aí o componente pensão, a aposentadoria é enorme, gasto de custeio é enorme, né, em relação à renda. A questão de funcionalismo público, isso é um peso que o Rio carrega, né, por ter sido sede do Império, sede da República, e hoje, mesmo não sendo sede da República do Império, concentra vários órgãos federais, né, se você pensar, a sede do BNDES está lá, né, a Petrobras está lá, né. Então você tem uma quantidade de funcionários que giram em torno dos órgãos estatais, seja administração direta ou indireta, muito grande. Então você assim, mata o ambiente, se afoga o ambiente para iniciativa privada. Né? Tanto que eu tenho vários amigos cariocas em São Paulo que vêm para cá para abrir o seu negócio, porque lá é muito difícil. Então, o que você tem no Rio de Janeiro? Né? O reflexo do que foram esses últimos, não só o que é estrutural, essa questão do funcionalismo e a questão da aposentadoria precoce, etc., mas a questão dos gastos públicos, que foram assim, muito superiores à capacidade do Estado.
E, ao mesmo tempo, não se criou um ambiente, não se criou incentivos, né, para que o ambiente fosse de uma economia mais dinâmica, né, Vladimir? Não, na verdade, você criou uma economia que girava em torno dos investimentos da Petrobras, que apesar de ser uma SA, a gente sabe que, né, é uma empresa estatal, em termos da sua prática de comportamento, de gestão, etc., né? Embora capital aberto, mas empresa estatal. Você baseou investimentos diretos de infraestrutura pelo poder público, né, ou estimulantes de investimentos planejados pelo Estado, né, para cumprir aí os acordos de Comissão Olímpica, da Copa do Mundo, etc. E em termos de ambiente de negócios, ambiente regulatório, né, estímulo à formação de pequenas empresas, eu não digo empréstimo, tá? Não estou dizendo o Estado criando as empresas, mas descomplicar a vida de quem trabalha e quem produz, não teve nenhuma mudança. O Rio de Janeiro é um estado super burocrático, né? A experiência que se tem sobre fiscalização, regulação, achaques e outros que acontecem no estado são narradas pelas experiências de quem tentou empreender no Rio de Janeiro, é super difícil. Isso não mudou de forma alguma. E o outro ponto, né, é que você criou para alguns setores e algumas empresas benefícios específicos, né, os amigos do rei. Então, assim, onde foi investimento grande no Rio de Janeiro privado? Bom, foi o Ike Batista, né, com o dinheiro do BNDES, num projeto megalômano, né, que era o Porto de Açu, né, enquanto você tem uma série de iniciativas privadas que morreram, foram asfixiadas, né? Você não teve uma mudança. Então, na verdade, você replicou um modelo baseado no Estado desenvolvimentista, e o Rio foi um espelho disso, né? E a gente está agora vendo a conta chegar, né? E a conta está sendo muito pesada, né? E o índice reflete. Então, você pensa em liberdade econômica, né? Ou seja, qual é o ambiente favorável para abrir uma empresa, abrir um novo negócio, uma startup. Dificilmente vai ser o Rio de Janeiro, embora seja um estado muito criativo e com um baita de um potencial. Quer dizer, é um estado que convive com duas contradições que, teoricamente, não fazem o menor sentido, né? Você tem um ambiente de gente criativa, ao mesmo tempo que você tem uma regulação enorme que mata essa criatividade, ou que deveria matá-la, né? Ou desincentivá-la. O Rio de Janeiro, professor, é um dos 6 estados que estão ali nas últimas colocações, né? E por isso são considerados menos livres. O estado menos livre, está na 27ª posição, é o Acre. Qual é a singularidade do Acre que explica essa última posição? Bom, a começar que o Acre, a história passada dele, ele era um pedaço da Bolívia que o Estado brasileiro comprou, né? Então, ele já nasce estatal, né? Aquisição de um Estado em relação a outro Estado de um território. E durante muito tempo o Acre foi território. Se você pegar, junto com, exceto Sergipe e Rio de Janeiro, mas você vê os outros estados cujo passado era território e não Estado, no sentido unidade federativa com eleições, regimes democráticos, todos esses estados que têm esse histórico têm uma característica muito comum. A economia deles gira em torno da intervenção estatal. O setor privado, quando vai para lá, é porque vai por um incentivo fiscal, ou seja, por uma política de incentivo, de escolha de vencedores, guiada pelo governo estadual, ou por algum incentivo do governo federal para tal. Quer dizer, a economia roda, uma parte importante dela, se não diretamente ligada ao setor público, ao emprego público, às autarquias e instituições públicas, ele gera por incentivo estatal. Então, o que acontece? Né? Se você olhar para esses estados, você vai ver que são estados que têm uma renda per capita e familiar baixa, né? Ou seja, não necessariamente o PIB per capita é baixo, mas a renda é baixa, ou seja, aquilo que sobra para as famílias residentes, que tem uma estrutura tributária que não necessariamente é a mais cara da União, mas em termos relativos, quando você olha a renda das pessoas, ela é prejudicada. E, de outro lado, né, voltamos à questão, né, da despesa pública e do espaço do emprego público, seja na administração direta ou indireta. Então, assim, você pega assim, qual é a singularidade? Um Estado que nasceu de intervenção estatal, né, que foi marcado por administração estatal
centralizada e cujo desenvolvimento do setor privado, né, quando é que ele se dá? Ele se dá por uma decisão ao longo dos anos 70, né, no governo militar, com programas de incentivo, com suas enormes falhas de ocupação da região norte, da calha norte, né, também guiando a ocupação do setor privado, dando algum benefício, etc. Geralmente esse benefício é alguma vantagem tributária artificial. Então, você não tem uma tradição de um espaço, de um estado que foi ocupado por exemplo, vou pegar Santa Catarina, que está na outra ponta, ao mesmo Mato Grosso do Sul. Você tem uma história de imigração, você tem uma história de ocupação de famílias que vieram ganhar a vida, construir, né, que tinham que empreender, e não tinha o conjunto de pacotes de intervenções estatais, como teve, né, nos estados que eram antigos territórios. E você tinha uma história de fazer América. E aí o que era bacana disso? Você tem uma cultura empreendedora. Os estados que nascem como fruto de estados, né, de estatais, a cultura empreendedora ela é a última das opções. A primeira opção é prestar concurso e ser funcionário público. E vale isso também para outros estados, como o Piauí, que também está no ranking aí, entre o grupo dos que têm menos liberdade econômica. São os melhores alunos de concurso do Brasil, são os piauienses. Né? Se tem assim, um caminho para dar certo na vida, não é empreender, é prestar um concurso público. Então, essa mentalidade anti-empreendedorismo, anti-liberdade econômica, né, está muito associada, né, com a condição de renda per capita, com a condição da história do Estado ou da unidade da federação guiada aí pelo Estado. Né? Então, acho que isso explica essa natureza. Entendi. Você citou o Mato Grosso do Sul, que lidera o ranking, né? O estado brasileiro com maior índice de liberdade econômica. E no caso do Mato Grosso do Sul, eu queria te perguntar, professor, o seguinte: uma das razões é justamente a atividade econômica principal do Mato Grosso, seu agronegócio, que é uma atividade que não é tão regulada pelo governo como as outras, ou os elementos são outros que explicam essa liderança? Na verdade, eu acho que tem uma conjunção de forças aí, né? A primeira conjunção de forças é que tem um agronegócio, que é uma atividade que é menos regulada, e o Mato Grosso do Sul, ele é um transbordamento do estado de São Paulo. Então, é um estado cujo ambiente de negócios é menos regulado e pesado quanto São Paulo. Então, favoreceu esse espraiamento do agronegócio para o Mato Grosso do Sul, mais do que somente a questão pecuária, né? Você tem a questão da indústria da cana, você tem o cultivo de grãos e outras atividades que foram se desenvolvendo como papel e celulose. Óbvio que tem intervenção do governo, aí tem incentivos fiscais, mas se você olhar a proporção eu não estou defendendo esses incentivos, tá? Mas eu estou dizendo que o conjunto de atributos. Então, assim, você tem infraestrutura, é próximo de São Paulo, longe do porto, mas tem ferrovia que permite acesso. Um ambiente de negócios menos regulados, né? Quem investiu no Mato Grosso do Sul sabe que é mais fácil abrir um negócio lá do que no estado de São Paulo. A regulação é menos pesada e as características de finanças públicas e tributação são melhores do que de um estado vizinho, do que de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, por ser um estado já antigo e pesado, com uma folha de aposentados muito grande, ele tem um peso muito elevado de despesas de transferência em relação à sua renda. O Mato Grosso do Sul, vamos lembrar que é um estado relativamente novo, né? É um estado que ele foi desmembrado no Mato Grosso. Então, ele não tem um peso nas finanças públicas e exige um estado que tenha uma carga tributária muito pesada, etc., né? Então, você tem uma conjunção de fatores, né? O agronegócio espraiando de São Paulo, né? Com um ambiente regulatório menos pesado e uma questão de finanças públicas menos complicada ou relativamente mais bem resolvida por ser um estado relativamente mais novo. Você citou São Paulo e o índice derrubou uma ilusão que eu tinha, e que muitos devem ter, de que São Paulo estaria no topo da lista, assim, em virtude da dinâmica da sua economia, da prosperidade, enfim. São Paulo é uma referência de desenvolvimento econômico dentro do país, né? E aí você acabou de citar qual é o peso que colocou São Paulo... São Paulo, é bom dizer, né, continua
tá na quinta posição e por isso ainda é considerado um dos 6 estados mais livres, né? Mas não está entre os 3, né? E uma das razões foi essa, né? O peso do estado que você mencionou. Quais são os outros elementos que fizeram com que o São Paulo figurasse na quinta e não na primeira, segunda ou terceira posição? Por incrível que pareça, apesar de São Paulo ser um estado com setor privado muito dinâmico, como ele é muito populoso, tem muito município e você tem um estado muito consolidado, não em termos de representação do governo federal, mas o governo estadual é muito grande. Então, o peso que você tem de funcionalismo público não é baixo. Não é um dos maiores do Brasil, mas não é baixo. Então, isso pesa no mercado de trabalho, né, em um grau de sindicalização grande que vem associado a isso, né? Entendendo aí o sindicato como defensor dos empregos consolidados, né, criando uma barreira para novos empregos, né, não quem está fora do mercado de trabalho formal. Então, São Paulo não é um dos melhores, não é o pior, mas também não é um dos melhores na questão do mercado de trabalho. A questão do gasto público, a questão de peso de transferência e de despesa primária também não é a melhor do que a gente esperaria, não está nas piores posições, né? Não é um estado que está quebrado, mas tem um peso grande. E aí eu vou contar uma coisa que chama atenção. Embora a renda familiar do estado de São Paulo seja elevada, a quantidade de tributos que tem das 3 esferas sobre São Paulo pesa muito. Vamos lembrar que, justamente porque é um estado mais rico, é um estado onde boa parte do imposto de renda, do IPI, né, é extraído. Então, quando você olha em relação à renda, por mais que a renda seja grande, o volume de impostos que incidem é muito grande. Então, assim, vou falar uma percepção de paulista, tá? Então, isso não é científico, é uma percepção individual. Mas é um estado que tem esse ambiente que fomenta o empreendedorismo, tem uma tradição de imigrantes que vieram fazer sua vida, então, assim, de ganhar a vida, que tem a principal alternativa não é concurso público, né? É você conquistar, fazer América, tá? No sentido antigo aí do começo do século XX. Mas, de outro lado, é muito caro, assim, pesa no bolso. Não só pesa no bolso, porque tem elementos mais caros da vida cotidiana, como o preço da terra, mas a tributação total que incide é pesada, né? O IPVA é elevado, o ICMS é elevado, tá? Mas tem alguns setores que têm incentivos, tá? Mas quando você soma o conjunto do que incide no bolso das pessoas, pesa, né? O IR, que incide, o IPI. Então, assim, você custeia os municípios, o Estado e custeia a federação. Uma boa parte da renda da federação sai do Estado de São Paulo. Então, pesa no bolso. Por isso que ele não está no primeiro lugar. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Rodrigo a respeito, aí mudando de assunto, saindo do índice e indo para pós-graduação. Pós-graduação tem como tema escolas econômicas liberais, professor Rodrigo. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar essa pós-graduação, quais são as disciplinas que vão compor o currículo, quando é que começa? Não, perfeito. Este curso de Lato Sensu, né, uma especialização, uma pós-graduação, ele está coadunado com os esforços da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, junto aqui ao nosso Centro Mackenzie Liberdade Econômica. Então, veja só, qual que é a intenção do Centro de Liberdade, tão bem já colocado pelo Vladimir, mas reforço aqui em relação ao Lato Sensu, é o quê? É qualificar e melhorar o debate acerca do liberalismo no Brasil, não é? Do liberalismo no mundo, ou seja, a gente sair de uma discussão muitas vezes rasa, não é? Em que fica a briga pelas mídias sociais e tentar, na verdade, trazer aos alunos interessados na temática como se constituem efetivamente as principais escolas econômicas liberais. Então, assim, este curso de Lato Sensu, ele terá uma duração de 3 semestres, são aulas presenciais, as aulas serão oferecidas às sextas-feiras e nos sábados, na parte da manhã e da tarde, e sexta-feira à noite. Ou seja, permite que alunos de outros estados, de outras cidades e outras regiões possam vir para cá e concentrar as aulas nesses 2 dias da semana.
Então, nós teremos a verificação, o entendimento e a discussão a partir de um grupo de professores especialistas nessas áreas, portanto, professores altamente qualificados, que vão discutir escola austríaca, a escola de Chicago e a escola da escolha pública e escola institucionalista. Então, dentro dessas escolas, haverá toda uma discussão a respeito de fundamentos da escola austríaca, mercado e empreendedorismo na escola austríaca, teoria monetária e teoria austríaca dos ciclos econômicos, teoria política e jurídica da escola austríaca. Depois, com relação à escola de Chicago, os modelos microeconômicos neoclássicos, modelos macroeconômicos neoclássicos, teorias do ciclo e crescimento econômico neoclássico, economia, direito e contratos. E aí, na escola da escolha pública e institucionalista, nós teremos indivíduo e instituições, Estado e instituições, mercado e instituições e política e instituições. Então, veja que o panorama do curso parte da discussão das escolas liberais, mas também tangencia a discussão da sociedade, do papel do Estado e também da posição política dentro de uma sociedade a partir da perspectiva liberal. Então, imagino que o curso traga uma contribuição efetiva e um diálogo constante com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica que vai permitir que os nossos alunos tomem contato com isso, com aulas bastante cativantes e interessantes, e também depois tenham a metodologia do trabalho científico e apresentem uma monografia para encerrar esse curso que tem essa duração, como eu disse no começo, de 3 semestres. Quando o curso começará, professor Rodrigo? A nossa intenção, formando turma, é que o curso ainda tenha início neste semestre de 2018, em torno do dia 23 de fevereiro. As inscrições já estão abertas, ou ainda estão abertas, melhor dizendo? Sim, as inscrições estão abertas, basta o interessado entrar no site da Universidade Mackenzie e procurar lá cursos de curta duração, especialização, e aí ele vai ter todo o caminho, para poder fazer sua inscrição. Então tem o link que é da Universidade Mackenzie e dali você clica logo abaixo do Centro de Liberdade Econômica tem lá especialização / curta duração. É só entrar naquele quadradinho ali que o link já lhe remete para as várias possibilidades de curso e lá dentro está o curso de Liberdade Econômica na área de Economia. Perfeito. Eu vou colocar, inclusive, no texto de abertura do podcast, o link para quem estiver interessado poder pegar mais informações e se inscrever, obviamente, Quanto mais gente inscrita, melhor, não só para a pós-graduação, mas para a qualidade do debate, professor? Claro, a importância aqui realmente é qualificar o debate e mostrar que um dos pressupostos da universidade, que é a transmissão do conhecimento pelo ensino, mas a produção também pela pesquisa, e também não vamos esquecer a extensão universitária, se coadunam e permite que a gente possa, como eu bem disse, qualificar e fazer uma discussão aí sobre o liberalismo e os impactos disso. Então, quando você vai discutir a questão da liberdade econômica, seja no mundo ou mesmo o índice aqui do Mackenzie sobre os estados, sobre os entes federados, nosso curso vai trazer aí subsídios bastante interessantes para que os alunos tenham o conhecimento do porquê que alguns estados estão na liderança e outros estão com tanta dificuldade de promover liberdade econômica e de estimular o espírito do empreendedor brasileiro, que sabemos todos tem sofrido muito numa sociedade que tem uma cultura política, uma cultura estatal restritiva e que acaba, de certa maneira, dificultando o espírito de empreender, de gerar riqueza e distribuí-la na sociedade, Professor Rodrigo, professor Vladimir, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho que a Mackenzie tem realizado com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e também na parte pedagógica, nos cursos, na própria graduação em Economia e agora com essa pós-graduação em Escolas Econômicas Liberais. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aqui no Centro, não só para a entrevista, mas para outras atividades a fim de divulgar o pensamento liberal. Também corroboro as palavras do professor Vladimir, um prazer ter falado contigo, Bruno, e deixar o convite para os interessados entrarem no link e se inscreverem aqui na nossa pós-graduação, que tenho certeza vai ser bastante importante daqueles que cursarem aqui conosco. Um abraço. Obrigado.
Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.